Você já sabe, a derivada é a taxa de uma função. Neste caso, a função é 3x² mais 2x mais 4. O gráfico desta função dá uma parábola, pois é uma função de primeiro grau. E cada ponto desta parábola pode ser determinada uma reta tangente. O que é uma reta tangente? Uma reta tangente, ela passa apenas por um ponto desta parábola, sem tocar em mais nenhum outro. Nós podemos aqui colocar dois exemplos, em azul e em preto, duas retas tangentes. Neste caso fica difícil de enxergar, porque devido à malha usada com um espaçamento de 20, nós não podemos ver a diferença entre esses dois pontos. Por isso, vamos ver aqui uma reta, um exemplo de uma das tangentes. Veja que ela tem o seu ângulo. A outra tangente terá um ângulo bem diferente. E agora vamos ver numa outra malha, uma malha com espaçamento de 5 pontos. Veja só como é a reta tangente. Até parece que ela está passando por outros pontos, mas não está não. Ela está passando apenas por um ponto dessa parábola, tá? E ela cruza com o eixo x, formando um ângulo com o eixo x. Se a gente conseguir saber quem é esse ponto, fica mais legal a nossa análise. Então, vamos dar um zoom aqui. Olha só, agora, para eu conseguir selecionar aqui a parte que interessa, não está dando para ver lá o eixo x. Mas veja, esse espaçamento agora é de um ponto. Com isso nós podemos saber, veja só aqui, o espaçamento dele vai de 0 até 1. Tá? Vamos voltar então, olha só. Com isso nós sabemos que este ponto escolhido aqui para passar a tangente, tá, é o ponto 1,9. A abscissa dele, o x dele vale 1. E essa informação é importante para nós na análise de agora. Veja só, essa tangente, como é que ela cruza o eixo x? Vamos lá embaixo? A tangente ao ponto 1 do gráfico, ao ponto do gráfico, ela vai formar com o eixo x um ângulo de 82,87. A tangente de 82,87, na sua calculadora você faz aí, é 7,99 mais várias casas decimais, podemos arredondar para 8. Ok? Qual a importância disso? O que a gente está querendo mostrar nesse vídeo? Olha só. Lembre-se, eu estou lidando com a parábola 3x² mais 2x mais 4. Quando eu tiro a derivada desta função, eu obtenho aqui, ó, tá vendo? A derivada de uma soma, a soma das derivadas, e a derivada de cada partezinha aqui da soma. Anula-se a última parte aqui, fica então a derivada 6x mais 2. A derivada desta função é 6x mais 2. Veja, o que é a derivada? É uma expressão. Mas o que significa essa expressão? Essa expressão, ela é uma fórmula geral para acharmos a tangente do ângulo formado entre a reta tangente de um ponto e o eixo x para qualquer ponto do seu gráfico. Tanto que quando a função analisada é uma função de primeiro grau, a derivada dá um número puro, porque a tangente, quando você está lidando com função de primeiro grau, você está lidando com uma reta, o coeficiente angular é sempre o mesmo. Agora, quando você parte para uma função de segundo grau, cada ponto tem um coeficiente angular, e aí você vai ter uma expressão. Se é uma função de terceiro grau, você vai ter uma expressão ainda mais complexa, e assim por diante. Então, o que é a derivada da função 3x² mais 2x mais 4? O que significa 6x mais 2? Significa a equação geral para encontrarmos o coeficiente angular de qualquer ponto daquele gráfico. Tá? Só lembrando então, o coeficiente angular é o quê? Você tem um gráfico, aí você escolhe um ponto no gráfico, traça uma tangente a ele. O programinha GeoGebra faz isso de maneira excelente. Achou uma tangente. Aí vai ver lá no eixo X, onde que essa tangente corta o eixo X. Muito bem, cortou, formou um ângulo, determina esse ângulo. Faz isso muito bem também. Acha lá na calculadora. Pronto. 8. A tangente do ângulo formado entre a reta tangente e o eixo X dá 8.
esta tangente, este valor, é o coeficiente angular, ok? Da reta tangente naquele ponto. Isso que é a derivada. Repito, coeficiente angular da reta tangente a um determinado ponto. Voltando aqui, ó, dá uma olhada. O ponto que a gente pegou lá, ele tinha x igual a 1, você se lembra? 6 vezes 1, 6 mais 2. Quanto é que dá? 6 vezes 1, 6 mais 2, 8. Exatamente o que a gente obteve aqui. Então, este é o significado de derivada. Um bom estudo para você.